16 horas e 11 minutos da segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2014. Começa aqui mais um Salutes para você que está sintonizando pela primeira vez. O Salutes é um programa que foi criado para resgatar as medicinas tradicionais, sobretudo a medicina chinesa e a acupuntura, que é a minha especialidade, mas a gente também fala da medicina tibetana e ayurvédica, da medicina ancestral dos nossos índios, e traz as tecnologias de ponta e as técnicas modernas para a qualidade de vida e o bem-estar. Hoje, dia 10 de fevereiro, é o aniversário da cidade de Santa Maria, dia de Santa Escolástica e São Silvano, santos da Igreja Católica. Também é o dia do atleta profissional. Nós aqui da AltV estamos muito tristes com a recente notícia do falecimento do cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade. Ele estava trabalhando, cobrindo um ato lá no Rio de Janeiro. Obviamente que entendemos que foi uma fatalidade, aquele rojão subir daquele jeito e atingir a sua cabeça, realmente é uma fatalidade. Mas a pessoa que soltou aquilo numa população absolutamente inocente e gente que está trabalhando é um profundo idiota e tem que ser penalizado pela essa estupidez, obviamente. É uma fatalidade o que aconteceu, mas é uma estupidez muito grande acender um morteiro, um rojão daquela espécie entre inocentes que poderiam ser, se não o profissional que estava cobrindo o evento, podia ser qualquer um de nós, nossos filhos, nossos parentes, nossos pais, e podiam ser atingidos por uma estupidez dessa, que não faz o menor sentido em relação à atividade de manifestar um protesto. Não faz o menor sentido isso. O Adriano Santos entrou na sala. Muito boa tarde, Adriano, seja muito bem-vindo. Eu coloquei aqui no Facebook, eu estou no chat utilizando o logo do Arthur Rendler, que é nosso diretor aqui, que eu estou com um problema com o meu e-mail. Adriano Santos está muito boa tarde. Eu estou aqui também no Facebook, eu coloquei uma nota que nós estamos ao vivo. A Ivanete Mariana e a Denise Cote Pinto já estão curtindo também nosso programa. Sejam muito bem-vindos. Podem encaminhar a pergunta tanto pelo chat quanto pelo Facebook. Muito bem, eu entrevisto hoje o que eu considero praticamente o introdutor da acupuntura aqui no Brasil, sobretudo para o público não oriental. Mas como eu descendo de italianos, pratico acupuntura, não falo japonês, tampouco chinês, tentei até aprender, mas realmente 5 sons para cada sílaba. E mudando um pouco de A para E já é outra palavra. Aí eu desisti. Então pouco sei falar de chinês e pouco sei falar de japonês. E também a acupuntura eu aprendi com ele, um dos grandes professores que eu tive, que é o médico cardiologista Dr. Evaldo Martins Leite. Fez cursos de especialização tanto na França quanto na Alemanha. E junto com o Dr. Frederico Spett, fundou a Associação Brasileira de Acupuntura em 1958 e de lá para cá tem um histórico de luta, um baluarte, inclusive para a prática da acupuntura também por não médicos, que é o meu caso. Então eu tenho o prazer de receber o Dr. Evaldo Martins Leite. Seja muito bem-vindo, Dr. Evaldo, é um prazer, como sempre, recebê-lo aqui. Muito obrigado, meu querido amigo, meu querido colega, meu colega de primeira linha, no bom sentido. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e aqui estou à sua disposição para conversarmos a respeito do tema que você escolheu, alguma coisa sobre o histórico da acupuntura e a sua prática aqui no Brasil. E o ensino também, né, doutor Evaldo? Sobre o ensino, vamos falar aqui também. Doutor Evaldo esteve aqui não no primeiro, mas no segundo Salutes em 2009, em junho de 2009, quando começamos com a ideia do programa e como patrono, né? Falei que era o patrono e o mentor do nosso programa, diante da sua história, diante do seu histórico profissional, diante do seu histórico de vida, de filosofia, de conhecimento. Nós temos um amigo em comum que sempre brincava muito, que o Dr. Evaldo lê bula de remédio, né? Ele é um leitor contumaz, ele lê Havaianas, né? Quando vai pegar o chinelo, ele tem que ver a marca do chinelo, etc. É um leitor contumaz e é um estimulante para todas as pessoas para que estudem, dá aulas de acupuntura no Brasil inteiro, viaja muito,
dando aulas aí pelo Brasil afora. Doutor Evaldo, para começar, eu gostaria de saber o que é preciso para ser um bom acupunturista? Em primeiro lugar, estudar. Fazer um curso de acupuntura que seja de nível, que seja adequado, como, puxando as brasas para as minhas sardinhas, como aquele que a Associação Brasileira de Acupuntura ensina. Promove, né? Essa promoção que nós fazemos faz com que o nível que a Associação Brasileira de Acupuntura e seus cursos atingiram, fez com que a Sociedade Internacional de Acupuntura, com sede em Paris, considere os cursos da ABA como os melhores da América Latina. E, sem nenhuma arrogância, mas com muita alegria eu digo isso. Um dos melhores da América Latina. Não. Um dos melhores, não. Ou melhor. Melhor da América Latina. O melhor curso da América Latina, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Eu falo isso porque logo em seguida da minha formação, e eu como jornalista que sou, tive algumas militâncias no Sindicato dos Acupunturistas e Terapeutas Orientais de São Paulo, no SATOSP, e a gente entrava em contato com todas as escolas, sobretudo para resistir ao chamado ato médico, que era um projeto de lei em que visava restringir a prática da acupuntura por profissionais médicos. Foram lutas bem fortes, interessantes, difíceis, e hoje a gente está um pouco mais apaziguado, vamos dizer assim, entre aspas, utilizando esse termo, mas foram tempos muito difíceis, de uma briga muito boa. Doutor Evaldo mesmo, que sei, aí eu não sei o quanto que o senhor queira falar das expressões das entidades médicas, mas eu inclusive o acompanhei em algumas oportunidades, em entidades aqui paulistas e tal. E quando a gente fala dos médicos, a gente não fala do profissional, e sim da política da entidade, de alguns profissionais ou das entidades que têm uma visão um pouco distorcida, que acaba não colidindo ou não agindo de acordo com a necessidade da população ou das necessidades práticas da profissão, da prática da acupuntura. Recentemente o ato médico teve uma derrota e nós, não médicos, diferente do senhor que é médico, podemos fazer a acupuntura. E era uma luta que o senhor sempre teve. Plenamente, está absolutamente, vamos dizer assim, aberta a acupuntura para ser praticada por não médicos. Claro, contanto que tem uma formação na área adequada. Né? É bom lembrar que outros países tentaram impedir a prática da acupuntura. E eu estou citando a França, que é onde parte do meu aprendizado da acupuntura veio de lá. Na França, por exemplo, durante algum tempo, há uns 20 e poucos anos atrás, o Ministério da Saúde francês proibiu a prática da acupuntura por não médicos. Mas o debacle, a qualidade da acupuntura praticada e o número de profissionais aptos a praticá-la de maneira séria foi tão grandemente dificultou tanto para os eventuais pacientes franceses, que grande parte desses pacientes iam fazer acupuntura em países vizinhos, como por exemplo a Inglaterra, a Alemanha, a Holanda, a própria Espanha, onde a prática da acupuntura por médicos e não médicos é absolutamente legal. O fato é que durante algum tempo, durante 2, 3 anos, na França aconteceu isso, mas o resultado foi tão negativo que o Ministério da Saúde francês voltou atrás e hoje a prática da acupuntura na França também é aberta para quem conhece a acupuntura e não somente pelo fato de ser médico, não somente pelo fato de ter o diploma médico, mas sim todo profissional que é formado adequadamente, tem a licença do Ministério da Saúde francês, médico ou não médico, para praticar acupuntura na França. E aqui no Brasil agora acabou se tornando assim também, né? Agora a acupuntura aqui no Brasil está igual. Quer dizer, médicos e não médicos podem praticá-la, contanto, lógico, que tenha a formação correspondente, que seja uma formação de qualidade. Agora, a discussão que a gente tem nesse sentido, né, doutor Evaldo, a gente podia questionar ou perguntar. Quer dizer, a pergunta que não quer calar. Precisa ser médico para fazer acupuntura? Absolutamente. Absolutamente. Não há necessidade, mesmo porque os fundamentos da acupuntura,
os princípios da acupuntura, a metodologia da acupuntura, prescinde, absolutamente prescinde, de todo o conhecimento científico que a nossa medicina ortodoxa, a nossa medicina científica, da qual eu me formei, ensina nas suas escolas, nos seus bancos escolares. Não há absolutamente nenhuma necessidade disto. A formação de um indivíduo que tenha um conhecimento, digamos, de uma simplicidade grande no que diz respeito à atividade do homem, à atividade da fisiologia humana, basta. Os princípios da acupuntura que precisam ser aprofundados. Os princípios da acupuntura, os fundamentos da acupuntura, a parte teórica que respalda todos os benefícios que a acupuntura é capaz de dar, esta sim tem que ser estudada profundamente por parte daquele que se pretende se transformar num profissional da área. E o que me chama a atenção, doutor Evaldo, eu gostaria da sua... Iago, o que me chama a atenção, eu gostaria da sua opinião, é no sentido exatamente de que, não sei por que as entidades médicas ficam tão nervosas com a prática da acupuntura por não médicos. Porque em nenhum momento a acupuntura, sobretudo a sua prática do jeito que é realizada no Brasil e no mundo, jamais colide, compete ou quer reduzir a alopatia ou a acupuntura ou a medicina ocidental a um segundo plano. A acupuntura ela sempre se une, seja qual for o tipo de tratamento. O senhor concorda com isso? O fato é o seguinte, muitos médicos, não as entidades médicas, que têm uma ideia contrária à prática da acupuntura aqui no Brasil, de maneira unânime, podemos até dizer. Mas quanto aos médicos individualmente, muitos são contra por desconhecerem, por desconhecimento por parte dele. E a maioria dos médicos aqui no Brasil são favoráveis que a acupuntura possa ser realizada por não médicos. A maioria dos médicos aqui do Brasil são favoráveis. Aceita de uma maneira integral que não médicos a pratiquem. Agora, existem grupos, existem as entidades médicas, e existem médicos que individualmente são contra, uns por ignorarem o que seja realmente acupuntura, e outros por convicção própria, claro. A gente tem que respeitar a opinião do outro, mas não podemos concordar com ela, absolutamente. Quer dizer, aqui no Brasil, felizmente, pelas pesquisas que a gente tem feito, pelas buscas que a gente tem feito, inclusive via internet, a grande maioria dos médicos do Brasil são favoráveis que a acupuntura possa ser praticada, deva ser praticada por quem sabe. A acupuntura deve ser praticada por quem sabe, médico ou não médico. Eu fiz um programa recentemente aqui, doutor Evaldo, falando sobre a acupuntura francesa e a acupuntura chinesa. Lembrando que a acupuntura tradicional na China, sobretudo após 1949, com a ascensão de Mao Tse-tung ao poder e com a perseguição dos imperadores e dos seus seguidores, com a extensão da acupuntura a um grande nível muito popular, o que aliás é meritoso, é um mérito, não? Obviamente, é como se instalasse a acupuntura no SUS, que não temos nada absolutamente contra, mas o fato é que foram os taoístas, à base da acupuntura, foram perseguidos, e até hoje o são. Tinha uma amiga recentemente cantando lá na China, músicas brasileiras e tal, sobrevivendo disso, e ela me perguntou, eu quero estudar acupuntura. Eu falei, olha, então procure um mestre taoísta. E ela me disse, eles são perseguidos aqui, a gente não consegue falar com os mestres taoístas. Então eu falei, bom, então vamos estudar acupuntura no Brasil, né? Não estude na China. Exatamente por causa disso. Essa acupuntura maoísta, que visa tratar muito mais a sintomatologia do que tratar o ser humano como nós aprendemos na aba, e é uma acupuntura mais tradicional, mais ligada ao imperador amarelo, é uma coisa que acabou se perdendo na China e que veio para o Brasil por intermédio da França. E eu até brinquei no título do programa, falei, olha, a acupuntura francesa é mais chinesa do que a acupuntura da China. O senhor concorda? É um paradoxo estranho, mas é verdadeiro. É verdadeiro, né? Realmente, digamos assim, o grande responsável pela acupuntura continua sendo aquele mestre francês que trouxe a acupuntura da China bem antes da vigência do atual regime político que impera na China de hoje.
Então, o problema da acupuntura, a qualidade da acupuntura chinesa caiu exatamente por motivos políticos, exclusivamente. Porque a acupuntura tradicional, a mais pura das acupunturas, a mais abrangente, aquelas que dão resultados os mais preciosos, inclusive no que diz respeito ao que é de mais relevante na acupuntura de qualidade, que é o lado da profilaxia, da prevenção. Estes princípios são princípios de natureza filosófica, que em alguns casos pode eventualmente colidir com os princípios da filosofia taoísta, leninista, que é aquela que oficialmente, pelo menos, está presente na China de hoje. Mas eu sinto que já existe alguma aragem de mudança, apesar dessa informação que você acaba de dar, de que os mestres taoístas estão sendo perseguidos, mas eu tenho informação também por parte de amigos que estiveram lá, de parentes que trabalharam lá durante algum tempo, que parece que já há uma aragem de mudança, de forma que a acupuntura, ou melhor, de forma que a visão taoísta e confucionista já começa a voltar a ter eu não digo a valorização que tinha no passado, mas pelo menos o respeito já começou, segundo eu tenho informações acerca. Recentemente eu entrevistei a doutora Laura Coelho também aqui, ela esteve na China, isso já faz algum tempo, e ela pegou o pulso lá, como aprendemos na aba. Ela foi aluna da aba, né? Foi aluna nossa, né? E ela falou assim, olha, os chineses falaram assim, não, a gente não faz mais isso aqui. Aliás, falando em pulso, o meu filho, que você conhece bem, o Arthur, está indo agora já para a parte prática do estudo da medicina aqui no Brasil. Eu estive com ele ontem e falei, olha, ele está indo para um ambulatório em que vai fazer várias pesquisas com pessoas com diabetes e hipertensão, no departamento da Escola Paulista de Medicina. E eu insisto para que ele aprenda a pegar pulso. Ele falou, por quê? Eu falei, olha, porque agora, nesse momento, não vai te ajudar em nada. Mas mais para frente, profissionalmente, como médico, você vai ver que o diagnóstico pelo pulso vai te ajudar em grande escala, em grande extensão. Então, o que eu gostaria que você aprendesse a pegar o pulso para você treinar. Fiz bem? Eu acho que foi o melhor conselho que você poderia dar para ele. Ou melhor não, quase melhor. O melhor eu diria, faça o curso de acupuntura logo depois que você possa, quando tiver chance, com a conclusão do curso de medicina, que já acontece. No próximo ano, parece, né? Próximo ano. Não, com certeza. Ele vai fazer a acupuntura amarrada. De qualquer modo, independentemente do curso, já é um conselho de primeira classe que o bom pai dá para o bom filho. O Adriano Santos pergunta, a acupuntura pode ajudar no sucesso do tratamento para engravidar? Olha, eu tenho, se ela quiser, eu posso mostrar um álbum de filhos, entre aspas, filhos da acupuntura. Quer dizer, pessoas que não tinham condição ou tinham dificuldade em engravidar foram bastante ajudados e nós conseguimos fazer com que a acupuntura interferisse de maneira positiva para que muitas pacientes entrassem, digamos, no hall das mães. A acupuntura pode ajudar de maneira significativa. Eu tenho tido uma experiência prática recente, doutor Evaldo, com os tratamentos, embora tenha estudado e feito pós-graduação em psicopatologia, eu tenho tido algumas experiências em tratamentos com depressão de pessoas que fizeram até uma cirurgia, lobotomia, por exemplo, para tratamento de crises de epilepsia, que é uma técnica, inclusive um médico chinês que está aqui no Brasil, famoso, e fazendo esse tipo de cirurgia, mas que tem uns efeitos colaterais. Eu não diria sequela, porque o tempo é muito pequeno, ainda pós-cirúrgico, mas de qualquer maneira as pessoas têm alguns efeitos colaterais, como tontura, um pouco de depressão, angústia, etc. Como a acupuntura pode ajudar nesses casos? Bom, a acupuntura pode ajudar o indivíduo em qualquer tipo de problema que porventura ele apareça. Você sabe disso muito bem, porque você é um expert na área e sabe que a acupuntura não visa exclusivamente a patologia que ele está apresentando. Independentemente do fator causal, independentemente da sintomatologia apresentada, independentemente de qualquer evento dessa natureza, a acupuntura pode ajudar, sim. Agora, acontece que, infelizmente, se há uma lesão orgânica, e no caso de uma
de uma lobotomia parcial, eu não sei qual é a técnica. A lobotomia total foi usada no começo do século, nos meados do século XX. Egas Muniz, o português que descobriu o método, que deu consequências muito desagradáveis também. Aquela lesão feita é irreversível. O que é que você pode fazer? O que é que a acupuntura pode contribuir para ajudar o paciente numa situação dessa? Pode fazer com que outras áreas cerebrais, e isso está demonstrado cientificamente, que quando há uma determinada lesão numa área cerebral, outras áreas cerebrais podem tomar para si a responsabilidade daquela função. Outras áreas cerebrais podem ser ativadas para, substituindo o que foi retirado pela patologia que apresentava, dê ao paciente uma função normal, que é aquela que se busca. E a acupuntura pode fazer isso, pode facilitar a reinstalação de sinapses, pode facilitar o surgimento de novas ligações, axônios, dendritos, neuronais, exatamente fazendo com que outras áreas cerebrais, do mesmo hemisfério ou do hemisfério oposto, vamos dizer, tenham a responsabilidade tomada para si daquele que foi eliminado. É possível, e eu sugiro que deveria ser, digamos assim, que deveria fazer até parte do esquema terapêutico desse paciente. Isso que é uma informação bastante importante, que acabou de ser dada pelo Dr. Evaldo, quer dizer, outras áreas do cérebro podem assumir responsabilidades de áreas possivelmente lesionadas ou que foram traumatizadas por um aspecto cirúrgico, por uma intervenção cirúrgica, e outras áreas podem, e outros caminhos, outras linhas de conexão neuronais podem ser iniciadas ou completadas até, completadas, e utilizando outras áreas do cérebro. Isso chama muito a atenção e me questionava muito quando eu fazia o curso da psicopatologia, porque era a época que começou a surgir os PET scans, né? E aí começou, não, essa área do cérebro é isso, E eu entendo, embora a área do cérebro possa ser muito parecida em algumas pessoas, no gênero humano, eu entendo o cérebro como se fosse uma impressão digital. Né? Necessariamente a saudade vai funcionar num cérebro de uma determinada maneira em um indivíduo, mas não significa que vai fazer aquela linha neural ou atingir aquela região no cérebro que é em outro. A ciência peca um pouco por isso, no meu modo de entender, porque como eu não consigo perceber ou não consigo entender esse fenômeno, eu quero colocar numa gaveta de querer explicar matematicamente ou geometricamente a questão neural dentro de um esquema. E as pessoas são esquemas, não são umas geometrias puras, sobretudo o sistema neural. Tanto é que hoje se prova que antigamente se falava que o DNA não podia ser mudado e a gente está vendo que os aspectos da sociedade, os aspectos externos, são capazes de modificar o DNA. O senhor acredita que a ciência vai explicar algum dia os efeitos dos meridianos do ponto de vista lógico? Claro, quando não sei. O fato é que precisa haver uma mudança do paradigma científico. A ciência tem que aceitar uma realidade que ainda não é aceita pela ciência como instituição, embora que o número de cientistas que aceitam determinadas realidades é crescente. Que realidades? Primeiro, a realidade da energia vital. Existe um tipo de energia que é próprio, exclusivo do ser vivo. Isso a ciência não aceita. A ciência não aceita, embora que o Reich, por exemplo, já falava no começo do século, no começo da década de 1930, 1940, já falava muito a respeito disso. Cientista. E antes dele, muitos cientistas já aceitavam a realidade da energia, a energia orgânica do Reich, quer dizer, que havia alguma coisa além da energia física e química. Além da energia física ou química, uma energia biológica, podemos dizer assim, uma energia prânica,
usando a expressão hindu, na verdade, acredito que dentro em breve, esse em breve eu não sei quantos anos, se é o em breve de 10 anos ou de 100 anos, acredito que a acupuntura se insere de uma maneira muito, vamos dizer assim, favorável para o encontro pela ciência oficial desse tipo de energia. Mesmo porque, hoje em dia, a ciência está mudando. Hoje existe, dentro da física moderna, a física pós-Einstein, pós-Planck, né? Em que eles, usando expressões gregas, atribuíram que existem pacotes de energia, que é o mínimo de energia, como se fossem grãos de energia, que eles chamam de quanta. Quanta no plural de quantum. Né? Então, a física dita, física moderna, física quântica, ela está abrindo caminho para que o encontro desses princípios da acupuntura e de outras medicinas que você, no seu trabalho, procura resgatar aqui para nós, acredito que dentro de algum tempo existirão provas ou métodos ou aparelhagem que possa mostrar de uma maneira clara a existência dessa energia vital. E a partir da existência da energia, da aceitação da energia vital, a ciência vai descobrir a relação dessas energias com as energias que nos circundam e, consequentemente, daquilo que a acupuntura ensina, no sentido de que as estações são importantes, as estações de ano, a localização da Terra em relação ao planeta, perdão, em relação ao Sol, do planeta Terra em relação ao Sol, a relação das diferenças do fuso horário e que permitindo, e a acupuntura dá uma explicação muito clara, a questão dos distúrbios causados pela mudança de fuso horário, que a ciência não sabe, mas nós sabemos. Mas nós sabemos, explicar da maneira clara. Então, a ciência vem descobrindo, no meu modo de ver, essa realidade da energia vital. E quem sabe aí a fotografia kirliana possa contribuir para essa descoberta. Quem sabe será um caminho, além de outros recursos que a ciência descobre a todo instante. Eu sou otimista. Eu também sou e quero deixar registrado, doutor Evaldo, com a sua permissão, que o pessoal hoje fala muito que a acupuntura hoje é científica, por causa de, em 95, as sociedades médicas aceitaram a acupuntura como especialidade médica, e falando que a acupuntura é ciente. Não é verdade. Não há nenhuma comprovação dos meridianos do ponto de vista fisiológico, nem uma estrutura nervosa, nem neural, nem de vasos sanguíneos, nem de estrutura linfática, nada comprova fisicamente a existência dos meridianos. E o senhor bem sabe que eu sou atrevido, né? Não sei. Não? Eu estou brincando, desculpa aí. Você sabe que eu sou, né? É verdade. Eu, numa palestra da Acupuntura é Quântica, eu fazia essa questão, eu fazia essa pergunta, aliás, ministramos essa palestra tanto aqui em São Paulo quanto lá perto, próximo a Canela, no evento internacional, eu falava exatamente isso, que a organização dos quantas, dos pacotes energéticos, dos quanta em pacotes energéticos, a organização desses pacotes energéticos nada deixa deixar de explicar que essa organização seria o próprio meridiano. O meridiano seria uma organização dos pacotes de energia. Isso. É bem possível que seja aí, é bem possível que seja esse um dos caminhos, mas provavelmente não será só esse o caminho. Mas o fato é o seguinte, a acupuntura dita científica, a acupuntura moderna dita científica, pelo fato de não aceitar a realidade da energia, com a explicação quântica ou não, mas da energia vital. O fato de não aceitar a acupuntura dita científica é uma acupuntura ainda muito pobre.
Como você estava dizendo há pouco, é uma acupuntura puramente sintomática, sindrômica, restrita, só curando sintomas, mas não curando o indivíduo. Só procurando obter respostas limitadas, sem nenhuma visão profilática ou preventiva, que é o grande mérito da acupuntura. A acupuntura de qualidade, aquela de maior qualidade, é aquela que faz com que o paciente não adoeça, ou que o paciente tenha muito mais dificuldade em adoecer, em que a saúde do paciente deve ser mantida e preservada, evitando o surgimento do adoecimento. Se porventura o indivíduo adoece, já é um distúrbio que a acupuntura pode tratar, sem dúvida, mas não é a melhor das acupunturas. A melhor da acupuntura é aquela que impede esse adoecimento. A acupuntura de qualidade é, antes que tudo, profilática. E, em segundo lugar, a acupuntura é curativa. A acupuntura de primeira qualidade é a acupuntura preventiva. E a acupuntura de segunda qualidade é a acupuntura curativa. Mesmo porque eu costumo dizer, doutor Evaldo, e eu aprendi acupuntura com o senhor, obviamente, mas eu costumo dizer em minhas palestras, aqui no programa, eu sempre tenho dito que a medicina chinesa e a medicina tradicional coloca a sintomatologia como algo importante, porque o sintoma, a doença é até uma coisa importante, porque está denotando que há algo errado com a vida do indivíduo. E a gente procura, além de tratar a sintomatologia, modificar os costumes, a vida do jeito que a pessoa está levando, que acabou gerando aquela patologia, que para nós é um sinal importante. A acupuntura de qualidade vai além da agulha, não é só o agulhamento. Você acaba de colocar uma coisa muito importante e que deve ser considerado fortemente, que é o aconselhamento, a orientação, a indicação do que deve ou não ser feito num regime higieno-dietético global, que inclua não só, digamos, a alimentação, mas inclua tudo que circunda o indivíduo, as suas emoções, seu modo de ver, as suas relações com a natureza, com o sol, com o ar, com a água, com, vamos dizer, desempenhando um trabalho pessoal, um trabalho orgânico, com exercícios físicos moderados, com alimentação equilibrada, comendo inclusive de tudo. A acupuntura tradicional não é vegetariana, não é. O indivíduo deve comer de tudo. Existem alguns alimentos, você sabe disso muito bem, que são benéficos para aqueles pacientes que têm algum distúrbio energético, funcional ou mesmo estrutural de uma determinada função, de um determinado órgão, de uma determinada atividade orgânica interna. Existem alimentos que são específicos, inclusive carnes. Carne de boi, carne de cavalo. Aqui no Brasil nós não temos esse hábito. Carne de aves. Até a carne de porco, que é tão vilipendiada aqui entre nós, tem suas indicações. Tudo isto sempre dentro de uma moderação que deve ser uma norma, não só para a alimentação, mas para todas as nossas atividades. Uhum. O Marcos Kaiser Pirito, chegou agora, está acompanhando o programa, ele põe uma questão de um contexto científico, diferente do que ocorre na prática, e pergunta a nossa opinião, obviamente é a sua opinião, doutor Evaldo. Ele escreve o seguinte: ao fato de as regiões não inervadas ou anestesiadas não responderem à acupuntura, ele pergunta isso. Isso não existe, não. Né? Absolutamente. Ele Tanto assim que você faz. Os indivíduos que têm, vamos dizer assim, uma secção medular, vamos supor, e que tem problemas de esfíncter, por exemplo, esses indivíduos ainda conseguem equilibrar o esfíncter do indivíduo que tem uma lesão medular, por exemplo, e não consegue ter controle sobre as fezes. Nós conseguimos ajudar. Até mesmo aumentar a potência sexual do indivíduo que teve um problema neurológico dessa ordem. Nós podemos fazer isso.
Quer dizer, está anestesiado. Não. Essa informação que ele teve, como é o nome dele? Marcos Pirito. Viu, Marcos? Essa informação não é correta, absolutamente não é correta. Não, mesmo porque sabemos, né, que os meridianos, ainda que sejam Amputados. amputados, Quer dizer, uma né, amputação de braço. ou mesmo uma cirurgia em que interceda na profundidade muscular, tende em área, mesmo tende no muscular, esse meridiano vai buscar outros caminhos para poder... Isso, restabelecer o circuito, restabelecer o caminho, restabelecer vamos dizer, a forma energética. Que, aliás, é uma das práticas clínicas que eu costumo sempre fazer, que a gente está com um diagnóstico, um pré-diagnóstico energético de um paciente, a gente começa a picar nas extremidades, no caminho dos meridianos, para checar se o teu diagnóstico pelo meridiano está correto. Isso. E as respostas são muito boas, né? As pessoas olham para você e perguntam, você é mágico? A gente fala, não, isso é acupuntura, né? É só acupuntura. Como tratar da enxaqueca pelo VB34, que eu falei um programa aqui, que é ao lado do joelho, as pessoas falam, pô, mas a dor na cabeça, você aperta aí e passa dor. Né? E a acupuntura tem muito disso. Essa curiosidade foi, aliás, que me chamou a atenção. Uma das primeiras vezes que eu tive acesso ao conhecimento sobre acupuntura, ou melhor, o que me chamou a atenção, me despertou a curiosidade. Como é que eu coloco uma agulha no pé e vai funcionar? Melhorar o fígado? Como é que história é essa? E melhora, né? Opa! Nos anos 2000, eu já tinha feito curso de massoterapia, eu estudava muito Jung, muita psicologia e tal, e massoterapeuta, fui fazer o curso de acupuntura e eu falei, vou fazer um curso. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, tive um choque. Aliás, eu estou escrevendo um livro em que eu coloco esse capítulo, inclusive quando o doutor Evaldo me punha para fora da sala porque ele achava que eu conversava muito. Conversa, você está aí brincando. É brincadeira dele. Conversava muito. É brincadeira. Não, isso é brincadeira. Não faça isso. Não, é brincadeira. É brincadeira, é brincadeira. Mas eu olhei aquele negócio e falei, meu Deus do céu, me transformou. O curso de acupuntura realmente transformou a minha vida. O curso segundo a tradição Milenar chinesa. Sim. O curso de acupuntura que é esse ponto serve para isso, esse ponto serve para aquilo, simplesmente não mostra. E realmente transformou minha vida. A gente tinha um fim de semana de curso, do sábado ao domingo, ao final do dia. E quando a gente saía de domingo, a gente saía transformado. Nós saíamos para almoçar com os colegas, conversando sobre as aulas. E ficava meio zurumbeta, né? Porque a cabeça ficava girando mais 30 dias até a próxima aula. E a gente ficava com ansiedade para chegar ao curso, para poder estudar. Os cursos da ABA são especiais. Nós vamos abrir agora o curso. Pois é, fale dele, porque nós temos 5 minutos para falar do curso. Então, me permita falar do nosso curso, puxando as brasas para a sardinha, como disse há pouco, né? É o seguinte, nós vamos reiniciar nosso curso, quer dizer, vamos abrir uma nova turma, agora no dia 22, 23 de fevereiro, no horário de 8h30 da manhã até as 6 da tarde, tanto no sábado quanto no domingo, porque os nossos cursos são realizados sábado e domingo, uma vez por mês. Aqui em São Paulo, nós temos cursos em um grande número de estados aqui no Brasil. Aqui em São Paulo é sempre no quarto final de semana por mês. Durante 2 anos, aqueles que tiverem interesse podem nos procurar, sendo da área da saúde, preferivelmente. Nosso telefone da Associação Brasileira da Acupuntura é 3887-0009. O nosso prefixo aqui é 11, né? Isso, 11. 3887-0009. Dia 22, 23 será o início e as inscrições estarão abertas, já estão abertas, podendo nos contactar através desse telefone que eu vou repetir, 3887-0009. Eu estou colocando aqui no chat 3887-0009, telefone da ABA para o curso que começa dia 22 e 23 22 e 23 são de fevereiro. Fevereiro, agora.
Eu recomendo, quando as pessoas me procuram, falam, olha, eu preciso de indicação de um bom acupunturista em tal cidade. Eu falo, olha, eu não conheço, aí eu recomendo que pelo menos tente falar com a aba, com a secretária, com a Claudete, para ver se ela conhece alguma pessoa, algum colega que estudou, que teve essa formação que nós tivemos. Embora não seja uma garantia de um ótimo profissional, pelo menos a gente sabe que tem uma formação bastante importante. O Marcos agradece a sua resposta, doutor Evaldo. Ele disse que esse dado é muito relatado em livros acadêmicos. O que ele disse, olha só, devemos questionar isso. É verdade. Ele coloca, abre aspas, regiões anestesiadas não respondem à acupuntura. Não é verdade. Ele agradece, não é verdade. diz que isso... Informa de maneira veemente. Eu tenho experiência grande. E tenho, não só eu, né? A própria fundamentação da acupuntura diz, de maneira clara, que isso não interfere. Não, e a questão prática a gente consegue perceber você pode isso, fazer né? uma secção de nervo e continua a funcionar. Claro que existe o comando, que existe, vamos dizer assim, o estímulo também pode seguir, também serve a condução neural, a condução através do neuro, a condução neurológica também ocorre. Também ocorre. Não é só pelo fluxo da energia, do caminho da energia, do meridiano, segundo a expressão que se costuma, do canal de energia, não é só. É também pelo nervo, sim, mas se você tirar o nervo, não significa dizer que a condução pela via, digamos, energética, pura, não se dê. Se dá, também se dá. Infelizmente, essas ideias fazem com que os princípios mais nobres da acupuntura tradicional são, digamos, pouco valorizados por parte daqueles que não tomaram conhecimento da verdadeira tradição. Lamentável. É lamentável. Ele pergunta outra coisa aqui, vocês acreditam que ainda pode se descobrir mais sobre os meridianos ou esse conhecimento já está estabelecido como fixo e inquestionável? Não, a gente discutiu aqui agora há pouco sobre isso, né? Mas não há como algo inquestionável, não. Pelo contrário, eu particularmente defendo, eu não acredito que eu falo, a acupuntura científica existe porque comprova que ela... Não, não é verdade. A ciência não comprova a existência dos meridianos. Não, a ciência comprova os resultados que a acupuntura traz. Sim. A ciência mostra que existe uma série de vamos dizer, atividades nervosas ou atividades reativas consequente do estímulo nociceptivo causado pela agulha. Por exemplo, a agulha coloca no determinado ponto de acupuntura, existe liberação de capsaicina, prostaglandina, aumento da permeabilidade capilar, né? A formação de transudação de plasma, soro naquela região. Isso é um fato. Isso é um fato. Se você estimula, você faz uma ressonância de determinados pontos, você faz uma ressonância magnética funcional, por exemplo, cerebral, você vê que determinados pontos estimulam determinadas áreas da atividade cerebral. Que isso é um fato. É por isso que age no físico. No físico, quer dizer, a demonstração física é essa, mas o mecanismo de ação pela energia precede essa ação física. Então, mas o que eu quis dizer é que os meridianos não são comprovados do ponto de vista físico não, cientificamente. Não. Cientificamente os meridianos não existem. são, Não é verdade. Não são. Não existe um pesquisador coreano chamado Kim Bong-han, que ele diz que teria descoberto algumas formas de verificação com microscópica, usando o método que ele descreve, em que se demonstra que onde o chinês ensina que há o conduto energético, a estrutura física é modificada, mas isso não foi comprovado, não, a não ser por ele mesmo. E quando uma comprovação sai de uma única, pessoa, não tem valor nenhum. Um valor científico. É como você está dizendo, não comprovou ainda não. Então, mas vai comprovar, viu? Não, eu fico preocupado com a mudança do paradigma também. Exatamente. E a minha preocupação maior, doutor Evaldo,
é que se isso não acaba virando o que a gente, essa visão sindrômica que as pessoas aprendem com a acupuntura chinesa, entre aspas, no sentido de que eu criar só receitas para sintomatologia. Pois é, Isso essa que é o lamentável. é um perigo, né? Esse é que é o lamentável, que aconteça isso. E essa acupuntura dita científica atual, no futuro não, que vai haver o casamento. No futuro vai haver a união. Não que não seja importante, porque Não, é importante, claro. as receitas É são importante, importantes. pode ajudar também, beneficiar pessoas. Sim. O indivíduo que está sofrendo, que está com problema de qualquer ordem, e ele faz acupuntura específica para aquela sintomatologia, aquele quadro clínico que ele está apresentando e melhora. Isso é um benefício, sem dúvida que é. Só que eu repito, não é a acupuntura ideal. E não é só isso. E não é só isso, não é a acupuntura ideal, né? Indicando que a acupuntura vai muito além disso. E, como disse há pouco, vai além da agulhada. A acupuntura de qualidade vai além da agulhada. Porque tem, inclusive, o que você falou há pouco. Tem um aconselhamento alimentar, exercícios físicos, sono, atividades, digamos assim, atividades de exposição ao sol, é um grande remédio. É um dos chamados remédios naturais, é sol. Vamos tomar sol todo dia, se possível. Se possível. A nutrição, né? Pouquinho. Quantos minutos de sol? 15 minutos, meia hora. Vamos fazer isso diariamente. A nutrição adequada. Mas é uma nutrição, digamos, onívora. Não é vegetariano. Onívora, comer de tudo. Comer o mais colorido, o prato, melhor. Tem que ter pelo menos as cinco cores, que eles chamam de cores básicas, que não é bem cor, branco não é do ponto de vista físico, é a soma de todas as cores. Preto, que é a ausência, vermelho, verde, amarelo, alaranjado. Nós sabemos disso, não é verdade? Nós sabemos disso. Doutor Evaldo, sempre é um prazer recebê-lo. É um prazer e um aprendizado contínuo. Cada vez que você chega aqui, não é só para mim, é um aprendizado para todos. Mas, infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Eu é que agradeço a gentileza do convite e sempre fico à disposição do meu querido amigo, colega, de quantos anos? É bastante. Melhor deixar essa conta para depois. Deixa para lá, né? Mas deve ter Muito quase obrigado. 30 anos, doutor Evaldo. Muito obrigado para você pela gentileza do convite. E estou à disposição. Eventualmente, no futuro, quando você quiser, estou às suas ordens. Não, com certeza. O senhor sabe que as portas do Saúde sempre estarão abertas. Né? É uma questão de... O escopo do programa faz sentido com que você seja uma figura muito querida. O Marcos Pirito agradeceu muito, pediu desculpas, mas chegou atrasado, mas eu vou subir o link pelo YouTube, você pode acompanhar e ver, depois você pode mandar qualquer tipo de comentário ou discussão para a gente. Eu agradeço muito a atenção de vocês, agradeço ao Dr. Evaldo por ter vindo até aqui. Se tiver alguma pergunta também, por seu intermédio ou para mim... Qual o e-mail? É melhor pelo telefone, né? O e-mail é... Tem o telefone da aba aí, né? Que é o 3887-0009. 3887-0009. Para curso ou não curso, mas qualquer tipo de pergunta também. O meu e-mail pessoal, eu vou dar meu e-mail pessoal, porque é aquele que eu acesso com mais frequência. Aliás, com a frequência diária, é emleite. E de Evaldo, M de Martins, Leite, emleite, @uol.com.br. Suas ordens, qualquer coisa, eu estou disposto a responder com muita satisfação. E responde mesmo, porque eu sou um testemunha viva disso. São 17 horas em ponto, estou encerrando o programa aqui, agradeço a todos, boa semana a todos, até segunda às 16 horas aqui ao vivo pelo site www.altv.com.br. Grato pela atenção, pelo envio das questões e pela audiência. Boa semana a todos.